galera, se não podemos ir de aula presencial, vamos de aula online. Um forte abraço para a galera do Marizinha Félix Teixeira e do doutor Elvino Alves Ferreira. E a aula de hoje é um assunto do 8º ano, um assunto muito importante para o processo de independência do Brasil. E qual é o assunto, galera? É a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798. Antes, vamos contextualizar, né? Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Mas vamos lá, o que é conjuração? É quando as pessoas se reúnem para conspirar contra o governo, secretamente. Mas também pode ser as pessoas se unirem para buscar um objetivo em comum, né? A aliança, acordo harmônico em que há concordância. E a última só foi para ilustrar a gente que as palavras, né, ela pode ter vários significados. Exorcismo, prece religiosa para expulsar o demônio. Essa aí nós não vamos falar sobre ela não, essa parte, né? Nós vamos pegar esse significado, o primeiro, né? Que é uma organização, associação de pessoas que secreta ou clandestinamente conspiram contra o governo. E contra quem tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana estavam conspirando? Contra a coroa portuguesa, contra a opressão, contra o famoso pacto colonial. Mas nós vamos ter que diferenciar a Inconfidência Mineira da Conjuração Baiana. Por quê? Em relação aos grupos sociais envolvidos, em relação aos objetivos, né? Tinha alguns objetivos em comum, mas a maior parte dos objetivos eram diferentes, até porque os grupos sociais que predominaram eram diferentes, né? E as ideias, as inspirações, a inspiração foi igual, que foram as ideias iluministas, né? Porque nós falamos na aula sobre iluminismo, Revolução Francesa, que eram as ideias que eram para quê? Para derrubar o antigo regime, para acabar com a opressão. E as colônias americanas, né? Que eram as colônias espanholas e portuguesas, elas entraram, né? Elas pegaram essas ideias, foram buscar essas ideias na Europa através de quê? Seus filhos estudavam, né? Os filhos da elite estudavam na Europa e ficaram informados sobre essas ideias e trouxeram essas ideias para a América, né? E aí foi um efeito dominó em todo o continente americano, que aí os países foram se tornando independentes. Primeiro começando lá em cima, nos Estados Unidos, na América do Norte, e os outros países posteriormente foram buscando suas independências, um efeito dominó, certo? Então, já falei, né, a Inconfidência Mineira teve grande influência do iluminismo, porque eles estudavam lá na Europa, especificamente em Portugal, e estavam, né, as ideias iluministas estavam se espalhando pela Europa, né? E teve influência também na independência dos Estados Unidos, né? Que se concretizou em 1783, como foi falado lá na aula sobre a independência dos Estados Unidos, né? Em 4 de julho eles assinam a declaração de 1776, mas só após a guerra, né, em 1781, que eles conseguem derrotar os ingleses. Em 1783 há o tratado que leva os Estados Unidos à independência. Então, essa influência das ideias e também da prática que foi a independência dos Estados Unidos leva os mineiros a acharem que podem tornar, né, a região independente de Portugal, da opressão da coroa portuguesa, né? Nós tínhamos quem era a camada dominante, era a elite mineradora, tinha a camada média formada por profissionais liberais como advogados e professores, né, principalmente, escritores também, e eles se sentiam ameaçados pela cobrança excessiva de impostos, que era cobrado o quinto sobre o ouro, né, porque ali era a região de Vila Rica, era a região aurífera. E só uma curiosidade para deixar para vocês, que era
era o quinto, né? Era cobrado o quinto, 20% de imposto sobre o ouro, sobre qualquer outro produto. E aí existia, né? O Brasil também era chamado do quinto dos infernos, né? Além de ser quente, você tinha que sempre estar pagando o quinto. E essa a Inconfidência Mineira é uma rebelião de cunho elitista, né? Não houve participação popular nesse movimento, né? O mais pobre ali, né, que era de camada média, que não era tão pobre como os historiadores depois foram desmistificando isso, foi o Tiradentes. Ele tinha participação na cobrança dos impostos e ele tinha algumas propriedades também. Ele era uma espécie de suboficial e ainda de quebra ainda tirava os dentes, né? Era uma espécie de dentista da época. Daí o apelido de Tiradentes. Mas ele era o quê? De camada média. Ele não era, daí, não era rico, mas era da camada média também, não era tão pobre, mas era de todos era o mais humilde do movimento. E, por coincidência, foi o único que foi executado, né? Foi enforcado. Mas isso vamos ver daqui a pouco. O que os rebeldes queriam? Os revoltosos, os conjurados, os inconfidentes. O que eles queriam? A independência, né, o fim da colonização, logicamente, proclamação de um regime republicano, né, acabar com a monarquia, liberdade de comércio, né, liberdade econômica, liberdade de produzir manufaturas e o perdão das dívidas com Portugal, que era o mais importante para eles. Não queriam o fim da escravidão, né? Era uma rebelião, uma inconfidência elitista, e posso incluir que eles queriam também fundar uma universidade em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Fundar uma universidade, criar uma nova bandeira, né? Que é a bandeira que hoje é a bandeira de Minas Gerais, que tem um triângulo vermelho no meio e o fundo branco, né? Criaram essa bandeira. Então, eles queriam um movimento, o dia do movimento seria no dia da derrama. O que era derrama? O governador da capitania de Minas Gerais ia ter que cobrar todos os impostos, uma arroba de ouro, né, o valor dos impostos de todo mundo, ia ter que recolher isso, impostos de toda a cidade. Mas aí teve a primeira vez que aconteceu a delação premiada. O que é a delação premiada? Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos inconfidentes, ele delatou o movimento. Ele denunciou o movimento em troca do quê? Do perdão. Do perdão, assim, dele ter participado do movimento. Então, o movimento nem ocorreu, né? O governo suspendeu a derrama e prendeu os revoltosos e fizeram o quê? Fizeram a devassa. A devassa é o julgamento de todos, né? E no final só o Tiradentes foi condenado à forca. A maioria foi condenada ao degredo. O que é degredo? Teve que ir para a África. Eles não poderiam mais morar no Brasil. Eles foram expulsos do Brasil e tinham que ir para a África. A maioria, que era elite, então ninguém... o Joaquim Silvério foi perdoado, né? Outros também, mas o Tiradentes foi o único que foi executado, foi condenado, né, à morte para servir de exemplo. Afinal, ele era o que tinha menos condições financeiras, então serviria de exemplo para quem quisesse, né, fazer outro movimento. Tanto que ele foi enforcado lá no Rio de Janeiro, em praça pública, em 1792, e os pedaços do seu corpo ficaram expostos na estrada que ligava o Rio a Minas Gerais, para servir de exemplo. Certo? E sua cabeça ficou exposta lá em Minas também. Só para a galera ver o que podia acontecer se você mexesse com a coroa portuguesa. Né? A coroa portuguesa, gente, pegava pesado. Né? A devassa, já falei, houve a devassa, que é o julgamento para saber quem era o organizador, quem era, né, quem estava por trás disso, né? Chegaram o quê? A conclusão que foi justamente o mais pobre, Tiradentes, que era o cabeça do movimento, né? Ficou meio estranho. Na verdade, eles precisavam de quê? Precisavam de um bode expiatório. E o melhor era o Tiradentes. Né? Aí tem ali, né, isso é um pensamento do historiador. Por que só Tiradentes foi
condenado. Pouca gente levaria a sério o movimento liderado pelo simples alferes, né, que era eu falei, um suboficial. Além disso, a rainha podia reconciliar com as elites. Por que seu endeusamento? Temos até um feriado de Tiradentes. Durante o período pós-independência, ninguém falava em Tiradentes durante o primeiro reinado e segundo reinado e período regencial. Tiradentes ele foi se tornar um ícone na República, porque a República era recente, ela precisava de um herói. E quem foi que morreu em nome da República? Foi o Tiradentes lá em 1792. Então eles precisavam, aí começaram a dar nome à praça, né, Praça Tiradentes, próximo onde ele morreu. Criaram monumentos ao Tiradentes, tem uma lá no Rio de Janeiro, em frente à Assembleia Legislativa, porque foi de lá que lá era a cadeia velha, foi de lá que ele saiu para ser enforcado. Então precisava se criar um mito, né? O Tiradentes não era barbudo, né? Eles colocavam ele como, né, com aquela barba, aquele cabelo grande. Tudo bem, pode ter crescido durante o tempo que ele ficou preso, que ele ficou 3 anos preso, né? Mas para parecer Jesus Cristo também. Na verdade, ele era, né, barbinha feita, ele era um alferes, um suboficial. Né? Tem as imagens de Tiradentes mostram que ele não era daquela forma tipo parecido com Jesus Cristo. Aquilo foi uma forma de endeusar, né? Mas foi no período republicano. Olha só a imagem, comparando. Né? O máximo que ele tinha a barbinha cortadinha, direitinho. Ele, né? Aqui tem outra imagem dele sem barba. Arrumadinho, uniforme bonito, bem passado, engomado, olha que legal. Né? Então, chega-se à conclusão, né, que a Inconfidência Mineira foi o movimento das elites. A independência foi, né, a tentativa de independência era uma consequência da parte financeira, que a situação era mais financeira. Eles não queriam essa cobrança excessiva de impostos. Agora nós vamos ver que na Conjuração Baiana é bem diferente, né? Assim, em relação a quê? A participação. Né? Agora nós vamos ver que inicialmente tinha uma elite que participou, mas quem tomou conta desse movimento, porque a necessidade maior era do que? Da classe menos abastada, né? Da base da pirâmide, que era o quê? Os ex-escravos, né? Os trabalhadores, né? Os próprios escravos. Por quê? Ali, durante a Conjuração Baiana, houve um problema, uma crise gerada pela falta de alimentos. Porque eles começaram, com a crise do açúcar nas Antilhas, eles começaram a produzir açúcar, né, para ter lucro, começaram a produzir açúcar para exportar. Só que o que eles não consideravam? Né? Deixaram de produzir alimentos. Com alimento menos alimento, o que acontece? Aumenta o valor desse alimento. E aí as classes pobres não têm acesso ao alimento. E aí, baseado também nas ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, né, que é o lema da Revolução Francesa, que é a busca do quê? De resolver os problemas do povo, que o governo ele tem que satisfazer as necessidades do povo, eles foram buscar seus direitos através do quê? Da Conjuração Baiana. Né? Também, né, que agora, né, não falei, Salvador, né, era a capital do Brasil. Com o período do ouro, a capital se transferiu para o Rio de Janeiro. Então a cidade foi perdendo prestígio e perdendo poder econômico. E cobravam altos impostos também. Altos impostos lá da cidade de Salvador, né, da região. Né? E aí, como eu já falei, né, lá, com a crise lá nas Antilhas, encarecendo o preço do açúcar, o que aconteceu? O povo, os grandes produtores na Bahia começaram a plantar açúcar, né, cana-de-açúcar, e deixaram de plantar alimentos. E aí faltou alimentos para o povo. Aqui no slide está as malditas ideias francesas, malditas para quem não quer mudança, né? Mas eram ideias que até hoje, como eu já falei em outros vídeos, essas ideias até hoje elas são muito necessárias para
chegarmos à igualdade social, à justiça social, que aqui no Brasil ainda está muito longe, né, de todos terem direitos iguais, de todos terem acesso à educação, saúde, segurança, né, alimento, moradia, né? Não vão me chamar de comunista, mas isso aí é justiça social. Né? As pessoas têm direito a isso. E está muito longe aqui no Brasil de todos terem acesso a tudo isso, a todos esses direitos fundamentais que estão na nossa Constituição. Né? Então, todas essas ideias malditas, para quem não quer mudança, né? Que são as ideias iluministas, e mais a influência, né, da Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos. Né? Mas principalmente da Revolução Francesa, porque aí já estava 1798, 1789. Na Inconfidência Mineira foi a independência dos Estados Unidos. Aqui, a maior influência foi a própria Revolução Francesa, que já tinha ocorrido, né, em 1789. Olha lá, já falei sobre isso. Né? Foi no período da República Jacobina, que foi o período que foi mais democrático da Revolução Francesa, apesar de estarem passando, né, a guilhotina, mas foi o período que teve reforma agrária, ensino público gratuito, que eles confiscaram as terras da elite. Então foi o período também que eles aboliram a escravidão nas colônias. Então foi o período que teve mais influência na Conjuração Baiana. Foi esse período aí, de 1792 a 1795. Como eu falei inicialmente, a elite, né, ela estava no movimento, mas depois que o movimento ganhou cunho popular, o que aconteceu? Quem tomou conta foi o próprio povo. Virou um movimento popular, diferente lá da Inconfidência Mineira, que o tempo todo foi um movimento das elites. Certo? Então, o que os rebeldes queriam? Independência também, fim da colonização, como lá a Inconfidência Mineira, república, como a Inconfidência Mineira, igualdade de cor, que não tem nada a ver com a Inconfidência Mineira, o fim da escravidão também não tem nada a ver com a Inconfidência Mineira, e a liberdade de comércio, que era igual, né, à Confidência Mineira. O que eles não queriam? O poder da Igreja Católica, e queriam criar uma igreja na Bahia, diferente da Inconfidência Mineira. Né? A Inconfidência Mineira não queria nada com a igreja, ela tinha o apoio da igreja. Eles não tinham o apoio da igreja, até porque era uma rebelião de cunho popular. Né? Aí, em 12 de agosto, a cidade amanheceu repleta de boletins revolucionários, né? E aí os rebeldes foram presos, julgados e condenados. E aí, ó, gente, todo mundo foi para a forca, né? Manuel Faustino, Lucas Dantas, Luiz das Virgens, João de Deus, porque todos eram pobres, né? Então todos foram para a forca, né? Então, esses dois movimentos que dão início, né, ao processo de independência do Brasil. Aí depois, a chegada da família real, a Revolução Liberal do Porto, mas o que dá início mesmo, assim, a primeira tentativa, né, de separação da metrópole da colônia foi durante esses movimentos. E as mudanças estavam ocorrendo na Europa também. As guerras napoleônicas, né, que vai levar a família real a chegar ao Brasil, que vai dar início ao processo de independência do Brasil. Certo, gente? Então, quais as diferenças e semelhanças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? Né? Falei sobre isso, o pensador está ali. Ele assistiu o meu vídeo e ele raciocinou. Então, tem diferença. Qual é a diferença? Movimento Inconfidência Mineira, as elites comandaram. Conjuração Baiana, quem foi? Foi o povo, os negros, né? Os escravos, os ex-escravos, né? Os trabalhadores, os mestiços. Né? Os objetivos parecidos, república, independência, né? Separar da metrópole, ambos os movimentos. Né? Aí já são semelhanças. Né? Fim da escravidão, quem queria era a baiana, a mineira não. Então, essa pergunta que é importante, né? Porque
fazer história comparada é muito importante que facilita o entendimento de vocês sobre os assuntos. Você está comparando Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Ocorreram em períodos próximos, né? E tinham objetivos parecidos, mas tinham suas diferenças. Isso é interessante. Trabalhem sempre com história comparada, que facilita a vida de vocês. Eu procuro trabalhar, né, em sala de aula com história comparada. Então, gente, para encerrar aí o quadro comparativo, né, entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, o ano 1789 da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana 1798, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, independência nacional, objetivo fundamental, a baiana também, aí os pontos convergentes, influência externa destacada, independência dos Estados Unidos na Inconfidência Mineira e Revolução Francesa na Conjuração Baiana, a influência ideológica, né, que é a ideologia, o pensamento que era o pensamento base, era o iluminismo, as malditas ideias francesas, na minha opinião são as excelentes ideias francesas. Causa local, crise da mineração em Minas, crise no abastecimento na Bahia. Liderança, elites coloniais, na elite, e na Baiana, as camadas médias e, posteriormente, as camadas pobres. Propostas sociais na Mineira, moderadas, e na Baiana, radicais, que queriam fim da escravidão e igualdade, né? Igualdade racial e igualdade de direitos. Porque a Mineira ela queria o fim dos impostos, queria liberdade de comércio, mas para a elite continuar comandando e a manutenção da escravidão. Então, gente, eu vou encerrar por aqui. Um forte abraço para vocês, né? E até a próxima aula, até o próximo vídeo. Valeu, galera? Dá uma curtida aí, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço para os fãs do canal História Dinâmica.